Alô, eu sou a Lud Fonseca, professora doutora em ensino de línguas e fundadora do Clube de Alemão, a maior escola online de alemão da América Latina. A minha missão aqui neste podcast é te ensinar essa língua de uma forma leve e prática. E uma dica, na descrição você encontra o material de cada episódio para baixar, além dos links para nos seguir nas redes sociais e para conhecer o clube. E agora, bora pro conteúdo? E hoje a gente vai falar sobre fazer compras em alemão, mais especificamente como comprar um pão, um queijo, uma carne no supermercado. Essa aula foi pedida pela Nelly e vocês sabem, né, gente? Vocês podem sempre pedir aulas por aqui, é só ir ao meu Instagram, o @aludfonseca, vir bater papo comigo, conversar sobre a vida, porque você está aprendendo alemão e também, claro, fazer aí a sua pergunta de qualquer coisa, né? Qualquer assunto. Lud, será que você pode fazer uma aula para mim sobre X? Eu vou ter o maior prazer de fazer essa aula para você. Fechou? E aqui, então, nós vamos ter uma aula de como fazer pedido de pão, queijo e carne. O negócio é o seguinte, a gente vai ter uma aula de diálogo. Então, eu vou trazer já diretamente como a gente aplica isso na realidade. Como é que seria um diálogo de alguém comprando essas três coisas no supermercado. A gente vai ter um diálogo, então, de 3 partes. Eu vou ler essas 3 partes primeiro completamente em alemão. E aí eu quero que você siga e depois a gente resolve tintim por tintim da questão, tá? Muito importante, hein? Muito importante. Não importa o seu nível, se você é básico, intermediário, não importa. Eu quero que você faça com que essa aula seja sua, feita para você. O que isso significa? Que se você for básico, presta atenção no jeito que eu pronuncio as palavras, presta atenção nas palavras que você já pode memorizar, ou seja, aquelas palavras que serão novas e que são interessantes. Poxa, eu vou aprender esse vocabulário aqui, né? Isso já vai te ajudar demais. Se você, por algum acaso, for mais avançado, for intermediário, preste atenção em outras coisas. Preste atenção, por exemplo, tente, por exemplo, fazer a leitura junto comigo. Então, eu estou lendo, você vai lendo junto, por exemplo. E preste atenção nas expressões novas para você. Não só uma palavra, mas toda a expressão, toda a frase. Poxa, eu nunca usaria essa frase aqui dessa forma. E aí você acrescenta isso ao seu vocabulário. Fechou? Então, vamos lá, gente. O que nós vamos fazer agora? Vou ler todo em alemão. Fiquem comigo aí e depois a gente resolve tintim por tintim. Começa assim. Primeiro, a Kundin, né, ou seja, a cliente, falando com Bäckerei Fachverkäuferin. Ou seja, Bäckerei, essa palavra é enorme, né? Mas Bäckerei é padaria e Fachverkäuferin é a vendedora da parte. Eu vou até explicar isso antes da gente ler o diálogo. Bäckerei Fachverkäuferin. Em alemão, a gente tem palavras muito longas, né? Que são lidas sempre de trás para frente, ou seja, a última palavra, depois a penúltima, depois a antepenúltima, elas são lidas no sentido do sentido, tá? A gente lê normal. Bäckerei Fachverkäuferin. Mas para entender, primeiro eu vou entender a palavra Verkäuferin, que significa vendedora. O Fach aqui é a seção, né? E Bäckerei é padaria. Então, é a vendedora da seção da padaria, tá? Eu leio de trás para frente o sentido. Então, esse diálogo entre as duas é assim, ó. Guten Morgen. Ich hätte gern ein Mischbrot. Gerne. Sonst noch etwas? Nein, danke. Das ist alles. In Ordnung. Hier bitte. Dankeschön. Então, vamos resolver primeiro este diálogo, né? O que significa isso aqui tudo? Começa assim, ó. Guten Morgen, bom dia, né? Ich hätte gern. Aprende essa expressão. Ich hätte gern, ou gerne, que significa eu teria com prazer. Mas é no sentido de eu gostaria. Então, quando você vai fazer um pedido de uma forma educada, você vai dizer Ich hätte gerne. Eu teria com prazer. Ein Mischbrot é o quê? É um pão misto, tá? Misto, brot, pão. A gente pode fazer uma aula inteira só sobre os tipos de pão na Alemanha. Porque são muitos, né? São centenas, na verdade, milhares. Então, uma coisa você vai ter que fazer ao chegar na padaria, dar uma olhada que tipo que tem, dá uma olhada como é que está escrito o nome e você pede, né? Aquele ali que você gosta. Então, eu gostaria de um pão misto. Aí, a vendedora diz, gerne, sonst noch etwas. Gerne é com prazer, mas é de claro. Sonst, se não, noch, ainda, etwas,
algo. Então, se não ainda algo, no sentido de mais alguma coisa, então, quando a pessoa for te perguntar mais alguma coisa, ela vai perguntar sonst noch etwas. E aí, a nossa cliente falou, nein, danke, não, obrigada, das ist alles. Isso é tudo. E a vendedora disse, in Ordnung. In Ordnung é outra forma de falar certo, claro, em ordem, no sentido de beleza. Hier bitte. Hier bitte é aqui, por favor, né? O bitte é o por favor, mas eu uso ele muito quando eu estou entregando algo para alguém, né? Eu digo aqui está, hier bitte. E aí a cliente responde Dankeschön, né? Ou seja, muito obrigado. Aí ela vai para a próxima parte, que é para comprar queijo. Então, é o diálogo entre a cliente, Kundin, e a Käseverkäuferin, ou seja, Käse, queijo, Verkäuferin, vendedora, vendedora de queijo. Então, vamos lá. Vou ler primeiro tudo em alemão. Guten Morgen. Ich hätte gerne 200 Gramm Gouda. Morgen, gerne. Ein Stück oder Scheiben? In Scheiben, bitte. Natürlich, hier. Darf es sonst noch was sein? Darf es sonst noch was sein? Nein, danke. Então, tá lá. Guten Morgen, bom dia. Ich hätte gerne, eu teria com prazer, eu gostaria, a gente já aprendeu que isso aí é para pedido, né? Ich hätte gerne. E aí eu digo 200 Gramm Gouda. Então, quando você for fazer um pedido de quantidade, você vai dizer a quantidade, aqui, por exemplo, 200 Gramm, 200 gramas, e depois você diz a coisa. Pode ser o tipo de queijo, aqui Gouda, mas aí você fala o tipo de queijo que você quiser. Só isso, tá? Quantidade, Gramm, Gouda. E aí a vendedora diz, Morgen. Morgen é o que, gente? É Guten Morgen, mas às vezes ao invés de falar bom dia, a pessoa fala dia, igual a gente tem em português, né? Então, Morgen. Bom dia. Gerne. Gerne é o quê? Com prazer, claro. E aí ela pergunta uma coisa muito importante. Ein Stück oder Scheiben? Ein Stück, um pedaço, oder Scheiben, ou fatias. E aí a cliente responde, in Scheiben, bitte. Em fatias, por favor. Aí ela diz, natürlich, hier, aqui, naturalmente, claro, hier, aqui. E aí ela pergunta de outra forma se ela quer mais alguma coisa. A gente aprendeu lá em cima, sonst noch was, né? Ou seja, se não mais alguma coisa, no sentido, mais algo. Mas eu posso fazer a pergunta inteira, que é assim, ó. Darf es sonst noch was sein? Lá em cima a gente aprendeu a versão contraída e aqui a versão inteira. Darf es sonst noch was sein? Darf es tem permissão. Sonst significa se não, noch was, ainda algo, sein, ser, né? Então, tem permissão de ser ainda algo? Essa é a pergunta, gente, é uma pergunta enorme. O melhor jeito, se você for vendedor, é decorar a pergunta, darf es sonst noch was sein. Se você for cliente, simplesmente saiba que esse sonst noch was significa mais alguma coisa, né? É uma expressão aí complexa para falar mais alguma coisa. E aí, a cliente diz nein, danke, não, obrigada. E por último, né, a gente vai então para comprar carne. E nesse caso, ela vai falar com a Fleischverkäuferin, ou seja, Verkäuferin, vendedora, Fahr é a seção, Fleisch, carne. Então, a vendedora da seção de carnes, com a Kundin, que é a nossa cliente. Vou ler tudo para vocês e depois a gente vai resolver tintim por tintim. Guten Morgen, was darf es sein? Haben Sie heute frische Bratwürste? Nein, die sind schon aus. Aber im Kühlregal gibt es eine große Auswahl an verpackter Bratwurst. Okay, dann schaue ich dort. Dann hätte ich gerne noch ein halbes Kilo Hackfleisch. Gerne. Gemischt oder vom Rind? Gemischt, bitte. Hier, bitte sehr. Sonst noch was? Nein, danke, das ist alles. Einen schönen Tag noch. Danke, ebenfalls. Então começa assim, Guten Morgen, bom dia, was darf es sein? Essa é a pergunta que a cliente vai fazer para você, que a vendedora ou o vendedor vai fazer para você, quando ele vai perguntar, como posso te ajudar, né? O que você deseja? Was darf es sein? Was, o que? Darf es sein tem permissão de ser. O que tem permissão de ser? Mas significa simplesmente o que deseja, tá? Aí a gente vai ter Haben Sie heute frische Bratwürste? É a pergunta. Haben é ter, Sie você. Haben Sie, você tem. Heute, hoje. Você tem hoje
frische Bratwürste. Frescas e Bratwürste, salsichas. Você tem hoje salsichas frescas? Haben Sie heute frische Bratwürste? Você tem hoje salsichas frescas? Aí, a nossa vendedora vai dizer, nein, die sind schon aus. Nein, não, die sind, elas são schon, já, aus, acabadas. Esse aus aqui vai significar acabadas. Quando eu falo que algum produto está aus, é que o produto terminou, tá? Não tem mais. Die sind schon aus. Então, veja bem essa situação. Aqui eu já perguntei se tem alguma coisa. Haben Sie. Então, haben Sie é para eu perguntar. Você tem tal coisa? Haben Sie. É uma opção. Tem outras? Tem. Mas você pode começar assim. Haben Sie. Você tem. E você fala tal coisa. E a resposta pode ser tal coisa está aus. Ou seja, já acabou. Aí, depois nós temos. Aber im Kühlregal gibt es eine große Auswahl an verpackter Bratwurst. Aber, mas, im Kühlregal... Regal é a prateleira e kühl é fria, prateleira fria, né? É a geladeira do supermercado, né? Então, na geladeira fria, gibt es junto, essas duas palavrinhas significam existe, eine große Auswahl, uma grande, Auswahl é variedade, mas é no sentido de, variedade para você escolher, né? Auswahl, uma grande escolha nesse sentido. An verpackter Bratwurst, verpackt, embalado, e Bratwurst, salsicha, né? Em salsicha embalada. Bratwurst, gente, é um tipo de salsicha, tá? Na Alemanha também você vai encontrar diversos tipos de Wurst, então Bratwurst é um deles. Aí a cliente diz, ok, dann schaue ich dort. Dann, então, schaue, olho, eu, dort, lá. Então eu olho lá. Só que aí ela vai continuar pedindo outra coisa. E como é que ela pede outra coisa? A gente já aprendeu. Ich hätte gern, né? Então ela diz, dann hätte ich gern noch ein halbes Kilo Hackfleisch. Então, dann, então, hätte ich gerne. A gente já aprendeu que esse hätte gern é gostaria, né? Então, eu gostaria, noch, ainda, de o quê? Ein halbes Kilo. Ein Kilo é 1 quilo. E halb é metade. Então, meio quilo. Ou seja, meio quilo. Então, se você quiser pedir meio quilo, ein halbes Kilo. E depois você pede do quê? Lembra que eu falei que primeiro vem a quantidade, depois o quê? Não precisa colocar nada, não precisa colocar preposição, nada. Só diz assim, ein halbes Kilo Hackfleisch. Hackfleisch é carne moída. Fleisch é carne, Hack. Aqui vai ser a ideia do moída. Ein halbes Kilo Hackfleisch. Um meio quilo de carne moída. E aí, ela vai perguntar, gerne, com prazer, gemischt oder vom Rind. Gemischt, mista. Oder vom Rind, ou de boi, tá? Então, gerne, com prazer, claro, mista ou de boi. E a cliente responde, gemischt, bitte. Mista, por favor. Aí a gente vai ter a resposta, hier bitte sehr, aqui. E bitte sehr, a gente já aprendeu que o bitte a gente usa para falar, para entregar para alguém alguma coisa também, além de ser por favor, pode ser, quando eu falo assim, hier bitte significa aqui está, bitte sehr, aqui está, né? Sonst noch was, que a gente já aprendeu, que é mais alguma coisa. E aí a cliente diz, nein danke, não, obrigada. Danke pode ser obrigada ou obrigado, né? Não faz diferença. Das ist alles, isso é tudo. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag noch é a expressão para a gente dar, para falar para a pessoa assim. Ao pé da letra é einen schönen Tag, um bom dia, noch ainda, um bom dia ainda. É para quando tá no meio do dia, você tá despedindo de alguém, né? Você fala um bom dia ainda, ou seja, que você continue tendo um bom dia, que seu dia continue sendo ok, né? Seja bom. E aí, a vendedora diz, danke ebenfalls. Danke, obrigada. E ebenfalls é igualmente, né? Existem diversas formas de falar igualmente, uma delas é ebenfalls igualmente, ou gleichfalls igualmente, tá? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e tenha percebido que você pode sim simplesmente vir me pedir aulas no Instagram, que eu vou ter o maior carinho de fazer aulas para você. E das ist alles für heute. Isso é tudo por hoje. Tschüss!